Tem jogador dando toco em time da Premier League? Tem. Isso é, não, é absurdo, eu tô chocadíssima, tá? Eu também fiquei. Isso é um drone de agora, Vene Casagrande. A gente já pode chamar... A gente já sobe esse drone? Gente, quando o Vene me contou no camarim, eu fiquei impressionada por várias coisas, né? O Vene tem uma reviravolta aí pra contar pra vocês na ida do Fabrício Bruno pro futebol inglês. O que aconteceu, Vene Casagrande? Primeiro, boa tarde pra você. Boa Lucas tarde. Pedrosa, Boa você tarde. de casa nesse feriado com a gente. Um beijo, obrigada por deixar a gente entrar na sua casa. O Fabrício Bruno não vai mais ser vendido? Antes de mais nada, quero agradecer ao Gabigol, porque foi uma assistência do Gabigol. A verdade é essa. O que ele fez? Pra quem não sabe, na zona mista do jogo de quarta-feira, o Gabigol passou na zona mista atrás do Fabrício Bruno e gritou para os jornalistas, querendo chamar a atenção, falando, ó, informação, o Fabrício Bruno vai ficar no Flamengo. Gente, assim, todo mundo riu naquele momento porque ninguém imaginava que isso era verdade. Mas era? Já Não, era? aí Ou deixa eu ele tava explicar. brincando? Aí eu fiquei curioso, eu falei assim, gente, o Gabigol não é amigo pessoal do Fabrício Bruno. Não faz o menor sentido ele brincar com algo com o Fabrício Bruno assim. Algo tem. Aí eu fui apurar, depois dessa declaração do Gabigol, e lá no Flamengo me confirmaram. Sim, o Gabigol ele tá dando uma informação que é verdadeira. O Fabrício Bruno, ele não quer ir. Tanto é que ontem à tarde, logo depois do programa, a gente publicou que o Fabrício Bruno não queria aceitar a proposta, estava tentando o aumento salarial do West Ham. Por quê? Na conta que o Fabrício Bruno fez junto com a família dele, isso eu estou falando pelo que foi passado ao West Ham e também ao Flamengo. O Fabrício Bruno sentou com a família dele e viu que ele ganharia a mesma coisa do que ele recebe aqui no Flamengo. E lá o custo de vida é muito maior. Então, pela questão financeira, ele entendeu que não valeria muito a pena ele ir para os Estados Unidos nesse momento. Trocar o certo pelo duvidoso, porque lá ele ia brigar por posição, aqui ele já está consolidado, e ele entendeu que nesse momento, no ponto de vista financeiro, não valeria tanto a pena. Aí ele tentou um aumento junto ao West Ham, o West Ham bateu o pé e falou, não, aumento salarial a gente não vai dar. É isso aqui, ou você aceita ou não. E aí hoje ele tomou a decisão, minutos antes do programa começar, a gente soube e a gente publicou nas redes sociais do SBT e também tem lá no canal Vene Casagrande, no Instagram, vocês podem ficar à vontade em acompanhar. E é isso, ele tomou a decisão, avisou ao Flamengo, avisou ao diretor do West Ham, que está aqui no Rio de Janeiro, e decidiu ficar no Flamengo. Vamos primeiro ilustrar o que o Vene falou em relação ao Gabigol com o vídeo. A gente tem um vídeo, é esse vídeo aqui, ó. Vamos subir o áudio aí, ó, de novo. Foi. Então tá bom. Bomba. Fabrício Bruno vai ficar no Flamengo, hein? Foi. Então tá bom. E você vê que a reação do Fabrício Bruno, ele nem olha para trás. Assim, eu vou falar o que eu tenho de informação. Pessoas de dentro da diretoria do Flamengo... Pra quem não tá vendo, peraí. Vai, anda mais um pouquinho. Tá aqui o Fabrício Bruno, tá, gente? Esse é o Fabrício Bruno, tá de costas, muita gente não pode não reconhecer. E aí você tava dizendo que ele nem olha pra trás. Ele nem brinca, por quê? Eu vi esse vídeo várias vezes. E eu falei assim, gente, isso aí não é uma brincadeira, não. Não faz o menor sentido o Gabigol brincar com o Fabrício Bruno. Eles não são amigos, não são nada, não tem nenhuma relação pessoal, é apenas uma relação Vene, profissional. quando você brincava de Scotland Yard, você vencia sempre? Não, Detetive? eu vou ser sincero, não era minha praia esse jogo, não. Lucas Pedrosa, o homem foi fuçar uma fala solta de Gabigol e o homem apurou e viu que Fabrício Bruno realmente não estava querendo ir e hoje trouxe em primeira mão, drone do Vene Casagrande, que ele não vai mais. Várias coisas tem dentro dessa situação. Primeiro, não vamos julgar o pessoal. Sim. A gente pode ter a nossa opinião, mas o jogador tem a opinião dele. Tem o olhar cultural, o olhar familiar, o olhar da qualidade do que A ele esposa tá tem grávida. como ponto de vista. A esposa tá grávida. Tudo isso tem. A gente tem que respeitar a escolha dele. Mas podemos ter também nossa opinião, não é mesmo, Lucas Pedrosa? Talvez seja, a gente se impressionou com o valor que o Flamengo ia receber para um jogador que já está mais velho para receber um valor tão alto, não é um jovem. Sim. Talvez essa seja a última grande proposta da vida do Fabrício Bruno. É difícil a gente... Eu acho que assim, a gente tem que pensar na carreira dele. Se a gente for pensar futebolisticamente,
eu acredito que ele tenha tomado uma decisão que não me é a mais correta. Ficar no Flamengo ganhando alto salário no Rio de Janeiro, que é um baita lugar, com o suporte que ele tem, com o suporte familiar também, porque a mulher está grávida, então você pode ter outras pessoas ao seu redor de uma forma mais fácil. E hospitalar também, e porque hospitalar ter filho também. no Brasil é diferente Exato. fora do Brasil. Tá longe de ser um absurdo, tá? Longe, longe. Agora, se eu for analisar a carreira do Fabrício Bruno, vamos lá. Ele sai, passa por Cruzeiro, passa por Chapecoense, Red Bull Bragantino, Flamengo, auge da carreira. Aí ele pode, o único auge além do Flamengo aqui na América do Sul é você ir para a Europa. Sim. Só que ele não ia só para uma Europa, para um mercado qualquer. Ele ia para a Premier League, para jogar no West Ham, que é um time ali de meio de tabela, que às vezes disputa a competição continental. Então, na minha visão, o melhor caminho para o Fabrício Bruno seria ele ter essa experiência, dele jogar numa Premier League, que é algo diferente, dele conhecer outra cultura, dele criar os filhos dele também numa cultura diferente, onde você aprende o inglês. Tudo isso edifica a pessoa. Então, se eu fosse o Fabrício Bruno, unicamente, exclusivamente, eu iria para a Inglaterra. Mas eu não posso falar que, meu Deus, ele está certo ou ele está errado, porque depende da esposa, depende da família. E a gente sabe que um atleta muitas vezes não funciona sem a sua família. E isso é completamente normal, como qualquer pessoa. Então, eu entendo, mas eu iria. Vocês sabem que eu gosto sempre de tentar trazer o olhar familiar, né, para esses casos. E esse é um caso muito curioso, né? Eu acho também, na minha opinião, de fora, é claro, né, não é a minha família, que o ideal seria o Fabrício Bruno ir. Se a gente pensar em cifras, Vene Casagrande, a gente não pode pensar só no que a gente ganha hoje e gasta hoje. A gente tem que pensar o que traz aquele time, aquela competição. Ele vai jogar numa Premier League para a sua carreira a longo prazo. E a gente está falando de um jogador de futebol que vai jogar aí mais 10 anos. Então, eu gosto de morar no Rio, eu gosto de... Mas daqui a 10 anos, quando você parar de jogar, você faz a tua cama ali financeira e você volta para morar onde você gosta. Mas, enfim, a gente sabe que pode existir também ali uma tensão ali, uma insegurança da mulher que está gestante, né? Em ter o seu filho fora, a questão hospitalar fora do Brasil. A gente tem uma rede hospitalar aqui muito boa. O Brasil, ainda mais para grávida, é uma questão muito positiva. Então, às vezes, ela tem uma insegurança assim, mas talvez poderia ter feito um processo, vai ele primeiro, eu tenho um filho aqui, depois a gente vai, você vem na hora que o filho nasce. Eu não sei, Vene, mas... Fernandinha, eu vou ser bem sincero. Eu acho um desperdício. Eu acho um que está sendo um tem, pensamento extremamente pequeno. Assim, não sei quem tomou a decisão final, se foi o Fabrício Bruno com a esposa, ou a esposa acabou forçando o Fabrício Bruno a não tomar essa decisão, mas é um pensamento extremamente pequeno. Ele não está botando na ponta do lápis o bem intangível que ele teria durante esse período lá na Inglaterra. Por exemplo, justamente pelo lado familiar, ele teria a oportunidade de dar as condições dos filhos aprender inglês, a própria esposa aprender inglês, ele mesmo aprender inglês, conhecer uma cultura totalmente diferente. Ele não está indo para ficar para sempre. Ele está indo para passar um período lá, um período que seria extremamente importante para ele, no ponto de vista futebolístico, como o Pedrosa mencionou, porque ele ia atuar na principal competição do futebol no mundo, que é a Premier League. Além disso, ele teria outros ganhos. Eu entendo que o custo de vida lá é muito mais caro, mas você não pode botar no papel apenas o gasto que você vai ter com aluguel, por exemplo, que lá é extremamente caro. Sim. Mas tem o ganho também, o outro ganho cultural. Você ter a oportunidade de conhecer outras pessoas, outra língua. Eu, particularmente, acho o seguinte, se ele tivesse, 21, 22 anos, eu ia até entender, mas ele tem 28 anos. É a última oportunidade que ele vai ter. Gente, o Fabrício Bruno pode voar até o fim dessa temporada. Eu acho muito difícil chegar a um outro clube e oferecer 15 milhões de euros ao Flamengo para contratar o Fabrício Bruno com 28 anos. E assim, não só a questão cultural e familiar, mas também para o que agrega a imagem dele como jogador de futebol, isso que eu ia né? falar. Se ele arrebentar no West Ham, que não é difícil, ele é um cara alto e veloz, o que é muito raro, o que acontece com ele? O Fabrício Bruno é um baita de um zagueiro, né? Isso tem que ser deixado claro e a gente pôde ver um teste de fogo com ele na seleção brasileira jogando contra várias seleções. Inclusive, acredito que isso tenha pesado muito para o West Ham vir procurar o Fabrício Bruno. Então ele faz 1, 2 temporadas de alto nível na Europa, ele consegue no mercado interno, inclusive, conseguir um contrato de renovação ou ir para um clube que pague mais a ele e cada vez mais ele vai edificar ali a carreira dele, inclusive financeiramente. Mas eu estou muito nessa convergência também no sentido de o ganho como pessoa é praticamente intangível, você não consegue dimensionar o que é você viver outra cultura. Pode ser positivo para uns e negativo para outros, mas eu acredito que a maior parte das pessoas consegue entender que, cara,
isso aqui mudou minha vida, isso aqui mudou minha cabeça, a forma como eu penso e tudo é uma mais. entrega, às vezes até que muita gente pode não conseguir viver longe do seu país, pra gente é uma coisa positiva, mas Sim. tem gente que pode não enxergar desse jeito, mas é uma entrega que o jogador de futebol sabe que se ele for um cara que performa nessa prateleira alta que é a do Fabrício Bruno, uma hora isso vai acontecer, ele não vai viver no Brasil pra sempre, né? Uma hora ele vai ter que caminhar na Europa, Tem um detalhe, até pra dar um plus na meu própria ponto é o carreira. seguinte, ele tudo bem, ele assinaria um contrato de 5 anos, mas se desse um ano ele não tivesse se adaptando bem, ele poderia retornar ao O futebol contrato brasileiro. seria de 5 anos 5 ainda, anos. né? Gente, assim, Eu tô Eu iria impressionada. com certeza. Eu tô iria com impressionada. certeza. 5 anos de Só amor. trazendo o lado do Flamengo, que é um clube que aceitou a proposta para poder vender, o Flamengo em nenhum momento vai chegar no jogador e vai, entre aspas, forçar Claro. a saída. Porque isso já aconteceu. Por exemplo, quando o Gerson saiu, foi para o futebol francês, o Flamengo, na ocasião, queria muito fazer a venda, porque era durante a pandemia. Nesse caso, embora seja um valor absurdo, mas o Flamengo está super tranquilo, a diretoria não vai brigar, nada disso. Pelo contrário, é um jogador que é considerado titular. E tecnicamente- Só é ruim para o Léo Ortiz, né? Olha porque aqui, ó. vai ter que brigar pela titularidade Fabrício novamente. Bruno acertou em decidir permanecer no Flamengo? Essa é a pergunta da nossa enquete. Eu acho que não, mas é a opinião nossa, tá? A gente não Claro. tá julgando a escolha de ninguém, não, hein? A gente só, cada um aqui deu sua opinião. A minha foi que eu iria. Isso é muito pessoal, Vene não tem iria. como. Pedrosa iria. E você? Acha que sim? Está em alta aqui? Deixa ele? Ou não? Oportunidade única. Tem um olhar também nessa enquete do torcedor, né? Se ele jogasse no meu fogão e eu fosse botafoguense, eu não ia estar preocupada em cifra. Eu ia Claro. querer mais é que ele ficasse, porque a entrega técnica do Fabrício Bruno, a gente colocou ele ano passado como grande destaque numa temporada muito difícil do Flamengo. A gente Sim. está falando de um elenco Jogador de seleção. recheado Jogador de seleção. estrelas e ele foi um grande destaque. Agora, jogador de tem seleção um outro hoje. debate no meio dessa história aí, que é o seguinte, é o Flamengo que está pagando muito bem ou é o West Ham que está pagando muito mal? Você trate de pegar o seu telefone e descobrir enquanto a gente Porque chama o aí- VT. Você Pois vai ter não. essa resposta? Vamos lá, gente, Então vai ter. vamos lá. O Flamengo iniciou a preparação para o Clássico dos Milhões e teve bate-papo com o zagueiro Davi Luiz para falar sobre o momento do time. Cadê? Clima leve e muita alegria. O Flamengo voltou aos treinos mais confiante e feliz em conquistar a vaga em casa para as oitavas de final da Libertadores. O sorteio das oitavas acontece na próxima segunda, mas enquanto isso, o rubro-negro já tem um clássico diante do Vasco pela frente. E a preparação para o jogo para enfrentar o principal rival teve uma visita especial de um velho conhecido do time, William Arão. Eu tive aqui muitos momentos felizes, muitos momentos marcantes, mais tempo aqui, bem dizer, do que na minha própria casa. Para a partida, o Flamengo não vai poder contar com Ayrton Lucas. O lateral esquerdo teve lesão constatada no músculo posterior da coxa esquerda e já iniciou o tratamento, mas está fora do duelo com o Vasco. Já De La Cruz, que sofreu uma pancada e pediu para sair de campo, ainda será reavaliado. Com o Brasileirão paralisado, o Flamengo já volta enfrentando o Vasco, que está na 13ª colocação. Já o rubro-negro é o 3º colocado e quer voltar à liderança. A zaga ainda continua sendo um ponto forte do Fla e conta com a ajuda de um dos mais experientes. Eu brinco muito com eles até me chamam uns de coroa, outros desse. E hoje eu corro atrás dos meninos de 20, de 18 e enquanto eu estiver vendo que eu estou dando conta disso, eu vou estar jogando futebol. E tem Clássico dos Milhões. Vamos chamar o Vasco, mas antes vem a resposta aí. Cadê a resposta? Bom, no meu ponto de vista, é o Flamengo que está pagando muito bem. O Flamengo está pagando muito bem. E morar no Rio de Janeiro, ganhando bem a estrutura. Daqui a Mexe. pouco... E no final das contas, não é que era verdade a fala do Gabigol? Fabrício Bruno realmente vai ficar no Flamengo. O jogador, junto com a sua família, tomou a decisão e vai permanecer no Mengão. Eu acho também que é a cara de pau do West Ham de chegar aqui no Flamengo e fazer uma proposta para o Fabrício Bruno muito semelhante ao que ele já ganha no Flamengo. Tudo bem que ele está indo para a Europa, é o sonho do jogador, lá ele vai viver uma outra cultura, vai aprender coisas novas, vai ter uma experiência diferente junto com a sua família, mas ao mesmo tempo temos que entender também que ele indo para a Europa, para o West Ham, ele vai estar trocando o certo pelo duvidoso. Aqui no Flamengo ele já tem a vaga de titular, ele já tem um nome feito, ele já é conhecido pelo Dorival na seleção brasileira. Lá no West Ham ele vai ter tudo isso, mas ele vai ter que começar do zero no time inglês. E a gente sabe que isso não é fácil, porque a gente tem o exemplo aí do Gustavo Scarpa, do Gerson, entre outros que foram para lá e não conseguiram fazer com que o futebol vingasse. Assim como a gente também pode mencionar o Danilo, que está no Nottingham Forest,
Ele é reconhecido lá, a torcida gosta dele, mas pode perceber que ele não está sendo tão falado assim, não está na mídia. Porque não é um time da alta prateleira do futebol inglês e da Europa, assim como o West Ham. O Paquetá se destaca porque ele já tem muito tempo no mercado, ele é camisa 10 do West Ham e ele já vem tendo convocações pela seleção brasileira. Por isso ele acaba se tornando conhecido, além de já ter o nome dele sendo divulgado e o nome pedido pelo Pep Guardiola, que está no Manchester City. Mas e aí, torcedor, você concorda com a decisão do Fabrício Bruno? Acha que ele deveria ficar no Flamengo mesmo? Ou ele deveria enfrentar a aventura aí e ir jogar no West Ham? Um contrato de 5 anos, ganhando praticamente a mesma coisa que ele ganha aqui no Flamengo. Deixe a sua opinião aí nos comentários. Deixa eu falar uma coisa bem séria aqui. O Dr. Sérgio, dono da rede de supermercados lá de Belo Horizonte, atual mandatário do Cruzeiro, formatou a proposta, 2 milhões de reais pelo Gabriel Barbosa. 2 milhões de reais para levar o Gabriel Barbosa. Ele disse na entrevista que era sonho, que não sei o quê, mas nos bastidores já mandaram o papo reto para o Gabriel. O Gabriel já sabe desse valor. O Gabriel estuda, o Gabriel está atento, o Gabriel está ligado no que vem acontecendo. Eu vou ser muito sincero, eu acho que o Gabriel tendo a chance, ele tem que aproveitar e meter o pé. Não vejo clima para Gabriel no Flamengo. As pessoas ficaram muito decepcionadas com tudo que Gabriel acabou fazendo. Então, eu vou ser muito sincero. Eu acredito que o tempo do Gabriel no Flamengo chegou ao fim. Então, se eu sou ele, eu aproveito muito essa proposta do Cruzeiro. A única situação que remete um entrave é a seguinte, é que o Cruzeiro, na verdade, ele não quer pagar nada para ter o Gabriel. E o Gabriel pode assinar o pré-contrato agora a partir de julho. Só que para o Gabriel assinar o pré-contrato, não significa que ele vai poder sair de imediato. Torcedor, essa novela aí com o Gabigol já tá dando o que tem que dar já, tá chato. Mas é o seguinte, o Gabigol, na verdade, ele não precisa mais de dinheiro. Ele ganha simplesmente 1,5 milha no Flamengo há um bom tempo. Então o Gabigol ele tá calçado já financeiramente. E o que ele tem que visar? O que ele tem que visar é a carreira dele. Será que ele vai ter uma carreira boa no Cruzeiro? Será que ele vai conseguir ser consistente? Vai conseguir mercado? Essa é a questão. Se for simplesmente por dinheiro, por mais que ele receba 2 milhões aí e faça um contrato de 5 anos que seja, eu não vejo tanta vantagem assim, porque o Gabigol não precisa de dinheiro. Ele precisa de um bom projeto e de uma consistência aí na carreira, que inclusive ele acabou manchando, fazendo o que ele fez no Flamengo. Ficar no Flamengo, eu acho que ele não fica também. Eu acho que a diretoria não vai renovar. E isso tudo por única e exclusiva culpa do Gabigol. Sabe quem tava na moto já montado, desistiu? Fabrício Bruno. Vai ficar no Malvadão, tá um cheiro, fumaça. Vai ficar no Malvadão agora. Clebão tá feliz pra caramba contigo aí. Clebão, E a marra é nossa. Esse aqui é... Ô, Bigode, você ficaria ou você iria pra Europa, levando em consideração que se ele faz um ano bom lá, pode pular para um Big Six, que é um dos 6 grandes times da Inglaterra. De ver assim, eu acho que primeiro que é uma decisão extremamente pessoal. Ele ainda tem o desejo, né, de jogar no futebol europeu, de ir para um grande centro. Eu acho que ele tem total capacidade disso. Pelas informações que eu soube, ele não aceitou a proposta salarial, porque ele queria ganhar mais. O cara quer levar o cara que quer pagar menos, vai dormir, West Ham. Aí não dá, né? Ainda mais que vai ganhar em Libra. Presuntos do Oeste. Não é em real. Então, isso valoriza ainda mais. Só que eu acho que, assim, eu espero que isso não aconteça, mas isso pode ser também o fim da linha para esse sonho dele de jogar na Europa, porque ele já tem 28 anos. Agora eu te pergunto, Fernandão, é mais fácil ele ir para a seleção brasileira jogando no West Ham ou no Flamengo? Com o Dorival de treinador, para mim não faz diferença. Porque o Dorival já sabe da capacidade do Fabrício e decidir, dependendo do lugar em que ele esteja jogando, vai depender do tamanho da performance dele. Se ele estiver bem, jogando bem, performando bem, e a equipe dele indo bem também, porque faz muita diferença você estar muito bem e a tua equipe mal, ainda mais você sendo zagueiro. Enfim, mas o Flavinho foi bem demais. Esse movimento para a Europa, para um time de um grande centro como a Premier League, que hoje é dito como o melhor campeonato do planeta,
depois dos 29, 28 anos é muito difícil. Ele tem 28, né? Ele tem 28. Já seria muito raro no caso dele. Pelos valores, né? Pelos valores, sendo zagueiro. Enfim, mas é uma opção dele. Ninguém melhor do que ele para saber o que é melhor para ele mesmo. Não deve ganhar pouco no Flamengo. O Flamengo hoje é o maior time da América do Sul. E para você sair do maior time da América do Sul para um time que não vai te pagar o que você acha que merece na Europa, pode ser qualquer lugar do planeta, do universo. Qual foi a mais alta, do Flamengo ou do Palmeiras? Acho que é do Flamengo. Eu acho que é do Flamengo também. Acho que é do Flamengo. Tenho quase E o certeza. Flamengo não tem o mecenas, né? Não. O Flamengo não tem aquele cara que fala assim, beleza, vou pagar tudo aqui, vou comprar avião. Não tem. O Flamengo são o Palmeiras também, mas é fruto de uma grande administração começada lá atrás pelo Eduardo Bandeira de Mello. Não, sem dúvida nenhuma. É um reflexo, né, Gil? O que a gente está vendo hoje é um reflexo. E assim, acho que essa recusa do Fabrício Bruno pode soar até como um recado para o futebol europeu. Para chegar aqui, para tirar jogador de time grande, de time que briga por tudo, jogador já com 28 anos, não é mais uma promessa. Ele já, há muito tempo, o Fabrício Bruno, a gente já fala dele aqui, desde o Bragantino. Não vai ser fácil. O mundo árabe quis tirar o Gustavo Gomes lá do Palmeiras, não liberaram. O Gustavo Gomes não foi. O Fabrício Bruno agora, por uma opção dele, também não vai. Então, é interessante esse movimento aqui do futebol brasileiro. Porque muita gente diz, chega aqui, pega, paga 10 mariola e leva. Não é assim, calma. Aquele fato, né? Comprar de quem tá duro é fácil. Exatamente. Comprar da gente é fácil. Cara, viu comprar do Mion, do Luciano Huck. Comprar de quem tá com dinheiro é mais difícil, ainda mais porque o salário dele deve ser um salário muito bom. Ele renovou há pouco tempo. É isso. Acabou de renovar. Pô, irmão, sabe qual é? Eu tô com bigode. Porque a Libra é vezes 6 e cacetada. Quase 7, Pro cara oferecer e não chegar no salário do Flamengo, são duas coisas. Primeiro, que ele recebe muito bem. E segundo, o West Ham, cara de pau pra caramba também. Pois né? pô. Quer tirar um maluco daqui, o maluco foi convocado há pouco tempo, quer pagar pouco manteiga. Pouco manteiga pra eles, né? A gente é uma feijoada rabada completa. com agrião, é batata. Ó, oficial, hein? Exame do Ayrton Lucas, constatou lesão muscular, tá fora do clássico do final de semana. Teremos Vinha na lateral, Bigode. Muda um pouco a característica. O que muda? Porque o Ayrton é mais um jogador mais agudo, né? Chega até o fundo, gosta muito de fazer essa ultrapassagem pelo lado do campo. O Vinha não. Como a gente viu o gol do Pedro nesse último jogo, com a assistência do Vinha, o Vinha é um cara que gosta de vir mais por dentro. Acho que isso pode ser interessante, mas torcer para não se chocar com o Cebola, né? Porque o Cebola também gosta de fazer esse movimento o passe de fora que para o Vinha dentro. deu pro Pedro no último jogo foi brincadeira, mano. Foi passe de armador, Passe de armador. de camisa 10. Mas eu gosto muito do Vinha. Eu, inclusive, aqui, eu falei que quando ele chegasse, ele seria titular, no meu ponto de vista. Mas o Ayrton não deixou a peteca cair, não. Deu uma acordadinha quando o Vinha chegou, hein? Mas agora pode ser a oportunidade do Vinha. Apesar de que tem Copa América aí também, não adianta. O nível de competição aumenta quando você tem jogadores de muita qualidade na mesma posição. O Vinha é um cara rápido também, só que é mais forte fisicamente. Tem um poder de marcação um pouco melhor, apesar do Ayrton ter uma recuperação muito boa, principalmente quando precisa da velocidade dele, que ele é muito veloz. Porém, o Vinha também se mostrou que não é lento. Não é um jogador lento. Passa muito bem pelo lado do campo e muitas vezes sem a bola. O que é importantíssimo para um time em que tem a posse, você dá a opção sem a bola. E mostrou nesse gol do Pedro, em que ele tem a qualidade também para colocar os jogadores na cara do gol e jogar por dentro. A gente falou aqui quando ele veio para o Flamengo que ele pode fazer, claro que jogadores diferentes, mas uma posição parecida com a do Felipe. Isso. Fazer esse terceiro homem de meio campo para ajudar o Flamengo na sustentação da posse da bola e até numa marcação, numa recuperação, num perde pressiona, em que o Flamengo precisa recuperar. Agora, Pirulito, o Flamengo, ô Bigode, o Flamengo está disposto a oferecer um projeto para trazer o Thiago Alcântara na janela do meio do ano. Meu irmão, meu amigo, o Vasco tentou, manifestou sondando, mas o Flamengo parece que vai chegar com o projeto do Fechou. Eu gostaria muito de ver o Thiago Alcântara aqui, especialmente com a camisa do Flamengo, mas eu acho muito difícil. Por que, muito Bigode? Difícil. Marcelo voltou? Mas é porque o Thiago ainda tem... Tudo bem que o Marcelo ainda tinha também mercado lá, mas não sei se o desejo dele é voltar pro Brasil agora, né, Pô, 33 anos, pô. Vem ser feliz aqui, tá no Liverpool. GV, eu recebi uma informação na segunda, Acho que foi segunda. Na segunda que você teve problema lá no voo, no seu voo. Não, foi na terça que tu me mostrou aqui. Foi na terça? Tu me mostrou. Enfim, em que a família dele, né, ainda deseja ficar um pouco mais na Europa. Ele falou isso? A família dele deseja ficar mais na Europa e que dentro dos times da América do Sul, no Brasil, tem as melhores equipes, no ponto de vista deles, e que é nessa ordem mesmo, né?
Flamengo, Vasco, esses times grandes, mas a ideia hoje é permanecer. Mas tem uma diferença. O Vasco é gigantesco. A torcida do Vasco, pra mim, é top 3 do Brasil disparado. Mas quando o cara tá no Liverpool, ele vir pro Flamengo e vir pro Vasco, tem uma diferença. Não, Hoje. Concordo. Sim. Só que o Flamengo tem o poder financeiro, a torcida, o momento. Briga enfim, por tudo. A equipe que briga por tudo. Mas o Vasco tem um outro fator que é importantíssimo. O pai dele jogou no Vasco, começou no Vasco. É verdade, ele é filho do Mazinho, é verdade. Ele e o Rafa. Não, essa genética aí é absurda, maluco. Tem que pegar e congelar. Isso é raro. Tem que pegar e congelar e passar para as próximas. Parceiro, o filho dele é Flamengo. O pai é Vasco, mas o filho é Flamengo. Eu não duvido, não. É, pô, o João acabou de confirmar, tem foto do moleque. Tem na praia, estão de férias. Então, só que coletivamente um desejo familiar é tentar permanecer um pouco mais na Europa. E tem a questão que ele ganha 3 milhões também, né? O quê? Bota aquele o quê aí, Pedrinho? O quê? As informações, né, que foram divulgadas é que ele ganha 3 milhões de reais lá fora. Eu vi ontem também o negócio do Militão, 5 pontos por mês, mano. Pô, GV, eu falei aqui pro Flavinho, e o Thiago Alcântara, na minha opinião, é nível Toni Kroos. É de qualidade técnica, né? Para fazer um jogo andar para cada equipe. E infelizmente nós tivemos aí a lesão do lateral esquerdo do Flamengo, Ayrton Lucas. Ainda bem que nós temos o Matias Vinha, que pode fazer esse papel muito bem, e inclusive é forte candidato já a estar como titular no Flamengo, e entrou muito bem no jogo, dando um belo passe aí pro Pedro, que marcou um golaço no Maracanã. Agora é torcer aí para nada acontecer com o Matias Vinha, que ele possa permanecer aí consistente no elenco enquanto o Ayrton Lucas se recupera para voltar a ter essa competição saudável entre os dois. E esses foram os cortes de hoje, corte do SBT Sport Rio, corte do Gustavo Henrique dando choque e corte dos donos da bola do Rio de Janeiro. Se você quiser conferir os vídeos na íntegra, é só você clicar no link da descrição que você vai ser direcionado diretamente para os canais. Já deixo o total crédito para essa galera. Se você curtiu o conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.